A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está chegando agora ou você que já nos acompanha aqui pelo canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson, juntos nós estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2022 a revista que tem como tema os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Chegamos, irmãos, na última lição, portanto, esta lição aqui será o encerramento do terceiro trimestre. Lembrando aos irmãos que todas as lições anteriores, as 12 lições anteriores, estão aqui postadas no nosso canal, EBD, a Igreja de Cristo. Este é o nome da playlist ao qual as lições estão postadas. Amém? Também, irmãos, eu gostaria aqui de enfatizar que nós estaremos estudando no próximo trimestre de 2022 agora, no último trimestre deste ano aqui, a revista que terá como tema a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Eu já dei aqui uma lida, irmãos, uma pagiada nessa revista aqui, e nós vamos estudar o contexto do livro do profeta Ezequiel aplicados aos nossos dias de hoje. Será bênção para a nossa vida as 13 lições. Então eu espero você no próximo trimestre aqui, para que juntos possamos estudar esta lição aqui maravilhosa, irmãos. Esta lição aqui, ela terá 13 lições, esta revista terá 13 lições e ela será comentada pelo pastor Ezequias Soares, amém? Então, próximo trimestre estaremos juntos, querendo Deus, estudando esta nova revista da CPAD, aqui nas Igrejas Assembleia de Deus, amém? Então, esta última lição, irmãos, que nós iremos estudar na data de hoje, e ela será aplicada nas igrejas no dia 25 de setembro de 2022, ela tem como tema resistindo às sutilezas de Satanás. Nas 12 lições anteriores foram apresentados as sutilezas de Satanás, em 12 aspectos aqui que temos que vigiar. E nesta última lição, o tema muito sugestivo, resistindo a todas estas sutilezas que o inimigo ele vem lançando sobre a Igreja de Cristo. Porém, a palavra de Deus ela é clara: as portas do inferno não prevalecerão sobre a Igreja de Cristo. Amém? Então aqui, irmãos, no texto áureo, Tiago escreve lá no capítulo 4, no verso 7, o seguinte texto: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Este versículo, irmãos, ele é mal usado, ele é usado de maneira incompleta, vamos dizer assim. O povo gosta de dizer, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Só que lá na parte A do versículo está dizendo assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí sim, nós teremos força em Deus para resistir o inimigo de nossas almas e aí ele, como consequência, fugirá de nós. Amém? A verdade prática aqui diz assim, a submissão a Deus é a forma mais poderosa de resistir ao diabo. O que é esta submissão? Dentre tantos significados que tem no dicionário da língua portuguesa, a mais comum aqui, aplicada a esse contexto, é disposição para obedecer. Obedecer o quê? Obedecer a quem? Obedecer a Deus, a Jesus Cristo e a sua palavra, como nós estaremos vendo no decorrer da lição de hoje. Temos como leitura bíblica em classe o texto de Tiago, capítulo 4, do verso 4 ao verso de número 10. Nesse texto aqui, para que a aula não se prolongue, eu vou citar alguns versículos durante a lição de hoje. Por exemplo, no verso 7, nós já temos aqui o nosso texto áureo. No verso 8 diz assim: achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Olha lá no verso de número 10, irmãos, diz assim, humilhai-vos, pois, perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Então, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará.
Tem tanta gente dizendo, eu sou, né? Por que não complementar? Eu sou o cara, né? Quando o grande eu sou apresentado na Bíblia, desde Gênesis capítulo 3 ali, ó, até a própria pessoa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, lá em João capítulo 6, onde 7 vezes Jesus Cristo, ele também diz, eu sou, por exemplo, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer da minha carne e quem beber do meu sangue, quem comer da minha carne, nunca mais terá fome, e quem beber do meu sangue, nunca mais terá sede. Então, lá ele se apresenta também como grande, como eu sou, grande eu sou, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, como nós estaremos estudando em tópicos seguintes aqui na nossa lição de hoje. Amém? Então, irmãos, aqui, caminhando aqui para a nossa parte de introdução da nossa aula de hoje, podemos dizer aqui que nós estudamos ao longo do trimestre a respeito de várias, como eu disse aos irmãos, várias sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. E estas sutilezas, irmãos, elas tentam atacar a igreja tanto por dentro quanto por fora, né? Então temos que estar vigilantes nesta situação aqui. Ainda na nossa introdução, nós vamos ver aqui no mínimo, 4 maneiras, né, que nós podemos aplicar e ter para o que? Resistir às sutilezas de Satanás. Nós vamos estudar nesta lição aqui, por exemplo, a primeira, que a igreja só será vitoriosa na guerra contra o adversário se centralizar a vida de seus membros no Cristo ressuscitado. Na lição anterior, nós estudamos que a Bíblia ela é cristocêntrica e tudo quanto sai fora deste propósito, deste conceito de dizer que Cristo é o centro da Bíblia, é a palavra do Senhor, é o nosso manual de fé e conduta, é heresia. Uma segunda maneira aqui, podemos dizer ainda que é imprescindível que as igrejas, né, que a igreja tenha as escrituras como fundamento de sua fé e prática. Olha aí, eu acabei de dizer fé e conduta na lição passada, agora fé e prática. Um terceiro ponto, buscar uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Ainda podemos trazer como comentário para um quarto ponto aqui, de como a igreja vai resistir a estas sutilezas do inimigo. Por exemplo, né, mostrado que nenhum cristão sairá vitorioso nessa guerra se não possuir o quê? Um forte compromisso com a igreja local. O autor da revista ele destaca bem aqui esse termo igreja local. Por quê? Porque na igreja local, irmãos, nós vamos ver no decorrer da lição, não é só um templo, é onde pessoas, né, se reúnem e ali elas estabelecem um relacionamento e uma comunhão, tanto umas com as outras quanto com Deus. Caminhando aqui, então, irmãos, para o tópico primeiro, né, e ainda enfatizando que a palavra-chave da nossa lição de hoje é resistir. E resistir, segundo o dicionário aqui da língua portuguesa, vários significados tem. Eu anoto alguns aqui. Resistir, por exemplo, é não ceder, ficar firme no seu propósito, não sucumbir. Né? Tem um hino da harpa que diz assim, tentado não ceda, ceder é pecar. Né? Então, tentado nós seremos. Agora, ceder ao pecado, aí ceder à tentação, aí é que vai gerar o pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Né? Então, que possamos estar vigilantes quanto a isso. Tópico de número 1 vai trazer o seguinte tema, comprometimento com uma vida centrada em Cristo. Este tópico ele tem 2 subtópicos que nós estaremos estudando agora. O primeiro, Cristo, o Salvador. Escrevendo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 2, no verso de número 2, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Ainda Pedro vai dizer lá em Atos capítulo 4, no verso 12, o seguinte, e em nenhum outro há salvação. Portanto, aqui, irmãos, a gente ainda tem a referência de Atos capítulo 8, no verso 5, que diz assim, e descendo Filipe para a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo.
Aqui nós estamos esclarecendo o quê? Que Cristo é o centro da mensagem de Paulo, o centro da mensagem de Pedro e o centro da mensagem dos apóstolos. Ainda podemos dizer que as Escrituras, elas deixam bem claro que não há outro Salvador fora de Jesus Cristo, porque foi Ele que foi morto na cruz do Calvário, nos garantindo o passaporte para a nossa salvação. Amém? Então aqui, irmãos, Cristo como Salvador, não há outro Salvador, né? A não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então podemos ainda caminhar agora para o subtópico de número 2. Se no primeiro nós vemos Cristo como Salvador, no segundo nós vamos ver Cristo como o Senhor, né? Só trazendo uma parte aqui, Cristo só é Salvador daquele que Ele é Senhor, e Ele só pode ser Senhor daquele que é submisso, daquele que obedece, que está em submissão à sua palavra, aos seus mandamentos. Amém? Então, podemos trazer aqui, que a igreja não deve esquecer-se de proclamar Cristo como o único Salvador. Por outro lado, também, jamais devemos esquecer do que Ele é o único Senhor, conforme Atos capítulo 2, no verso de número 36. Então, ainda neste conceito aqui, Paulo vai nos dizer lá em Colossenses capítulo 2, no verso 6, como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Ou seja, não adianta só receber, aceitar Jesus Cristo como Salvador, tem que estar o quê? Andando nele. Andando nele é andando de acordo com a sua palavra, com o seu querer, né? Andando de acordo com aquilo que ele deixou para nós como um manual de fé e conduta, que é a nossa Bíblia, que é a palavra do Senhor. Ainda podemos trazer aqui, irmãos, que a sutileza do diabo está no fato de dizer que pode viver uma coisa sem a outra. Olha que fraqueza, irmãos. Como a gente pode viver, ter Cristo como Salvador e não ter como Senhor? Ou como pode ter como Senhor e não ter como Salvador, né? Nesse caso aqui, ainda podemos dizer que, em outras palavras, você pode ser salvo independentemente da forma ou maneira que vive. A palavra do Senhor nos ensina que não é desta maneira. Aqui também eu gostaria de ler um verso com os irmãos, lá em Malaquias, capítulo de número 3, capítulo de número 1. Vamos lá dar uma olhadinha na palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer assim, em Malaquias, a palavra do Senhor traz a seguinte referência. Ela diz assim, se eu sou pai, cadê a minha honra? E se eu sou Senhor, cadê o temor? Né? Em Malaquias, nós podemos estar lendo, o verso de número, Malaquias capítulo 1, no verso de número 6. O versículo todo, os irmãos podem estar acompanhando, diz assim, o filho honra o pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Diz Deus. E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós. Olha só, irmãos. Então, neste contexto, não dá para ter uma coisa e não ter outra coisa. Não dá para viver, melhor dizendo aqui, uma coisa sem a outra. Cristo é Salvador e Cristo também é o nosso Senhor. A sinopse deste tópico vai dizer assim, é preciso estar comprometido com Cristo, o Salvador, e também Senhor. Amém? 1 de João, para enfatizar aqui o texto, 1 de João, capítulo de número 5, como de costume, nós trazemos algumas referências fora da lição para enriquecer a nossa aula. Os irmãos podem estar anotando se assim o desejar. Diz assim, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Neste sentido aqui, do que? De tanto na nossa vida secular, quantas bênçãos perde aí, deixa de ser favorecido aquele que não vive Jesus Cristo. E aqui, nesse contexto ainda aqui, Romanos capítulo 6, no verso de número 23, olha o que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Romanos capítulo 6,
no verso de número 23, trouxe aos irmãos para enriquecer a nossa aula, diz assim, ó, porque o salário do pecado é a morte, como comentei lá atrás, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha a Bíblia aqui, olha a Bíblia, melhor dizendo, que é o nosso manual de fé e conduta. Amém? Caminhando aqui então, irmãos, para o tópico de número 2, diz assim, ó, comprometimento com as Escrituras. Também temos 2 subtópicos aqui. O primeiro vai tratar sobre a Bíblia como a revelação de Deus. Aqui é bem tranquilo de entender. Vez por outra, vemos falsos mestres questionando a autoridade das Escrituras e a sua atualidade. Olha aqui, irmãos, o que podemos dizer, como eu sempre venho dizendo nas minhas aulas aqui, ó. Falso mestre é castigo para falso crente, né? Então, ó, nesse contexto ainda aqui, ó, na verdade, esse ataque é contra as Escrituras como revelação de Deus para o homem. Deixando de ser a revelação de Deus, a Bíblia torna-se um livro meramente humano, sujeito a falhas e, portanto, passível de correção. Convém dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Olha lá, Deuteronômio, capítulo de número 8, no verso de número 3, a Bíblia vai dizer ali, Deus falando, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. E este texto, Jesus Cristo, ele reitera ele quando ele foi tentado ali pelo diabo, em Mateus capítulo 4, no verso 4, onde ele diz também, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da minha boca. Então, irmãos, a Bíblia, ela é o quê? Ela é eterna. Nós vamos ler lá na sinopse, melhor dizendo, 2 textos aqui para enfatizar este conteúdo de que a Bíblia não precisa ser atualizada. Ainda, irmãos, podemos trazer aqui, neste primeiro subtópico, que não é a Bíblia que tem que se ajustar a nós, mas nós é que temos que nos enquadrar, nós que temos que obedecer, que nos moldarmos à palavra do Senhor. Amém? Esse tópico ficou muito claro, esse conceito aqui de quem tenta, né, mudar aí ou querer atualizar a Bíblia. A Bíblia não precisa de atualização, ela toda foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. É o único livro que nós lemos e o autor, ele está do nosso lado, se faz presente. Amém? Subtópico de número 2, diz assim, a Bíblia, regra de fé e conduta. Olha aqui de novo, né? Nós trazemos esse conceito aos irmãos. Ó. Uma igreja genuinamente evangélica precisa se conscientizar de que as Escrituras são a fonte dos valores éticos, morais e espirituais que devem nortear a vida do cristão. Referência bíblica, Hebreus capítulo 4, no verso de número 12. Os irmãos podem estar dando uma lidinha. E aí, irmãos, nós podemos trazer aqui como comentário que se não fosse essa mediação das Escrituras, nós não teríamos, irmãos, como saber na nossa caminhada, por exemplo, né, o que são os malefícios da idolatria. Por exemplo, não poderíamos ter a noção aí se adultério é errado ou não. Resumindo, não teríamos o norte para a nossa caminhada. Né? É a Bíblia que dá a direção, que dá o norte para que possamos andar nos caminhos do Senhor. A Bíblia vai dizer em Provérbios que há caminhos que para o homem parecem bons, mas que levam a quê? A perdição, que levam à morte. Né? Nesse contexto que estou trazendo aqui, sem trazer heresia. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas que levam à perdição. E a Bíblia não. A Bíblia, eu acho interessante que ela traz tanto os heróis, né, o que deu certo, né, quanto aqueles que não foram, vamos falar, vitoriosos, aqueles que por desobediência, por não estarem na palavra do Senhor, né, acabaram aí perecendo. Nós temos vários exemplos, né, alguns, por exemplo, Sansão começou a livrar o povo de Israel, teve uma morte prematura. Por quê? Porque saiu fora dos caminhos do Senhor. A Bíblia vai dizer que ele, desviando-se do caminho, o que encontrou? Um leão novo, aí depois voltou para esse leão morto, né? Então, nesse contexto aqui, a Bíblia traz tanto aqueles que foram vitoriosos diante de Deus, como, por exemplo, aqueles que sucumbiram na caminhada.
Logicamente que conhecemos a história de Sansão, que no final, né, Deus teve misericórdia dele, o Espírito Santo encheu ele de novo com aquela força e ele honrou o nome do Senhor, matando mais pessoas naquele dia ali, né, do que em toda a sua trajetória. Nesse contexto que estou trazendo aqui sobre a Bíblia como nosso manual de fé e conduta. Está tudo ali. Preciso de ajuda? Vou procurar na palavra do Senhor. Os livros de autoajuda, eles é até interessante estar lendo, porém nós não podemos deixar de lado a Bíblia, porque a Bíblia, irmãos, é o nosso manual de fé e conduta. Ninguém sabe mais da criatura do que o Criador. O Criador deixou registrado ali o quê? O que nós devemos fazer e seguir. A sinopse deste tópico de número 2 diz assim, ó, que comprometer-se com a Bíblia é tê-la como revelação de Deus, considerando-a como a única regra de fé e conduta. A Bíblia, irmãos, teve uma lição inteirinha que nós estudamos sobre isso. Ela é inspirada, infalível, inerrante e ela é eterna. Olha o que diz lá em Isaías. Vamos lá dar uma lidinha. Isaías, capítulo de número 40, no verso de número 8. Olha que a palavra do Senhor vem dizendo a respeito de a Bíblia não precisar de atualização, de a Bíblia ser a boca de Deus falando para os homens. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Poderíamos trazer aqui ainda, irmãos, mais uma referência bíblica lá em Salmos. Vamos lá ler, irmãos? Salmos capítulo, ou melhor, Salmos de número 119. Salmos é poesia, né? Não é tão errado falar capítulo, mas entendemos Salmos como 150 poesias. Então, Salmo de número 119, no verso de número 89. Vamos lá dar uma lidinha? Olha o que a palavra do Senhor ela vem nos dizendo sobre a Bíblia. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Ainda uma outra referência, vou deixar aqui aos irmãos para lerem, 1 de Pedro, capítulo 1, no verso de número 25. Amém? Caminhando para o terceiro tópico da nossa lição de hoje. Dar uma lubrificada na garganta, né, irmãos? Tópico de número 3 diz assim: comprometidos com uma vida cheia do Espírito Santo. Temos aqui também 2 subtópicos. O primeiro vai tratar o Espírito Santo no plano da redenção. Bom, vamos entender então. É o Espírito Santo que conduz o homem a Cristo. Referências bíblicas, João capítulo 16, no verso de 8 a 11, e também no capítulo 3 e no verso de número 5. Aqui ainda podemos trazer que as Escrituras exortam o cristão a andar no Espírito como única garantia de não satisfazer os desejos carnais. Desejos carnais, conforme Paulo nos deixou registrado lá em Gálatas, capítulo 5, do verso 16 ao verso 17. E sem o Espírito Santo é impossível vencer as sutilezas do diabo, do inimigo de nossas almas. Ainda podemos trazer aqui, irmãos, para embasar o nosso conteúdo, um texto que está lá em João. Anotei aqui aos irmãos, João, vamos procurar aqui na palavra do Senhor, João, capítulo de número 16, um texto conhecido, mas muito importante para esse momento aqui. João, capítulo 16, do verso 7 ao verso de número 11. Olha o que Jesus vem dizendo. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Amém? Então aqui, enfatizando a importância de sermos comprometidos com o Espírito Santo de Deus. Ainda podemos dizer, irmão, que o Espírito Santo de Deus, ele que nos trouxe a Cristo. Contudo, precisa ser dito que o viver em Cristo e na prática dos princípios bíblicos é impossível
sem a ajuda do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém? Caminhando para o subtópico de número 2, vamos tratar aqui sobre uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Há uma obra do Espírito no interior do cristão que o santifica para Deus. Paulo escreve isso lá em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, no verso de número 13. Podemos dizer, então, que essa é uma obra consagradora do Espírito. Confirmação bíblica, 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Fomos purificados do pecado pelo sangue de Cristo. 1 de João 1, 7. Quero ler este texto com os irmãos, porque é um texto também, irmãos, que às vezes ele traz uma má interpretação. 1 João, capítulo 1, no verso 7. Diz assim a palavra do Senhor. Olha como que o povo diz esse versículo. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está incompleto o versículo. Olha o todo como diz. Mas se, olha a condição aqui, olha a condicional. Mas se andarmos na luz, como Ele anda na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então tem uma condicional aqui. Duas, na verdade. Né? Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, aí sim temos comunhão uns com os outros. E aí podemos dizer que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se nós não estivermos na luz, estivermos em treva, né? E não estivermos em comunhão, olha, irmão, que texto forte, não tivermos comunhão uns com os outros. Esta palavra está indo de encontro ao coração de alguém neste momento, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Então, não adianta estarmos na igreja, não adianta estarmos cultuando, não adianta falarmos que, olha, meu Deus, aqui estou eu, né, diante da tua presença, etc, 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 se nós não estivermos andando na luz e se nós não estivermos o quê? Em comunhão, se não termos comunhão uns com os outros, né? Então, muito forte esse texto aqui, ó. Ainda podemos dizer que temos o Espírito Santo presente em nós, que nos permite viver uma vida santa em um mundo de purezas. Olha aqui, Paulo diz em Romanos capítulo 8, no verso 13, uma vida santa, irmãos. Santo significa separado, não significa perfeito, mas significa separado do quê? Das coisas do mundo. Somos novas criaturas, amém? Então podemos também trazer, que há também uma obra capacitadora do Espírito Santo, e essa capacitação diz respeito à habilidade do crente para ser uma testemunha eficaz de Cristo no mundo. Ainda para concluir esse subtópico aqui, essa capacitação para a santidade permite ao cristão o quê? Viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus em um mundo tão hostil, né? Já pensou, irmão, se fosse igual a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, só ia ter o quê? Cego e banguelo no mundo. Jesus Cristo veio e através da graça dele, né, ele nos liberou o perdão. Olha a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Né? Olha que oração forte e ensinadora para as nossas vidas hoje. Como sinopse do tópico de número 3, temos o seguinte: é preciso buscar uma vida cheia do Espírito Santo, em que somos conduzidos por Ele e dirigidos por Ele. Conduzidos e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Caminhando para o último tópico aqui, tópico de número 4. Diz assim: comprometimento com a igreja local. Este tópico também tem os seus dois subtópicos. O primeiro vai tratar sobre a igreja como corpo de Cristo, e o segundo, o lugar e a importância de cada membro na igreja. Primeiro subtópico, Paulo vai nos dizer, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12, no verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Aqui podemos entender o seguinte, que na metáfora dita por Paulo, no capítulo 12, né, nós sacamos o verso 27, ele diz assim, fica evidente que, assim como um membro do corpo humano, separado deste perde sua utilidade, da mesma forma a igreja. Como
vamos entender, a igreja separada do corpo de Cristo, se é que pode acontecer isso, né? Ela fica inútil, né? Como Paulo enfatizou aqui, ó, fica evidente que um membro fora do corpo perde a sua, o quê? Utilidade, né? Neste caso ainda podemos trazer aqui, ó, que é por isso que não existe cristão legítimo fora da esfera da igreja, como corpo de Cristo. Estudamos uma aula inteira aí sobre os desigrejados, os irmãos podem estar conferindo aí em lições anteriores. Na lição de número 9, estudamos a sutileza do movimento dos desigrejados. Os irmãos podem estar dando uma ênfase aí nesta lição. O segundo subtópico vem trazendo assim, ó, o lugar e a importância de cada membro da igreja. A igreja não é um prédio feito de aglomerado de concreto, tijolo e areia, como destaquei lá no início da aula. Ela é o corpo de Cristo, e como corpo de Cristo, ela possui seus membros. Ela também não é um ajuntamento de pessoas em que ninguém sabe precisamente qual é a sua função no corpo. Biblicamente, cada membro da igreja, assim como o corpo humano, possui o seu lugar e função para exercer, né? Aqui, caminhando então, irmãos, para a nossa sinopse deste tópico aqui, vem nos trazendo assim, ó, é preciso comprometer-se com a igreja como corpo de Cristo, e comprometidos como, né? Com a igreja local, né? Paulo vai nos dizer que é comum, né? A muitas pessoas, o quê? Deixarem as vossas congregações, né? E a gente vê muito isso acontecendo. Então, neste contexto aqui, podemos caminhar agora para a nossa conclusão da aula de hoje. Nesta lição, irmãos, nesta revista muito rica, nós chegamos na última lição e na última lição do trimestre, como eu disse aos irmãos. E aí, o que nós aprendemos aqui, ó? Nosso propósito nesta revista aqui, ó, foi mostrar os ataques sutis de Satanás contra a igreja e destacar as estratégias para o povo de Deus permanecer firme na resistência contra o adversário. Sabemos que os dias são difíceis, mas o Espírito Santo é o guia e o auxiliador da igreja. Quero fechar esta revista, né, e esta aula aqui, ó, lá com um texto que se encontra em João, Evangelista João, no capítulo de número 14. Eu quero ler o versículo de 15 a 17, que diz assim, ó, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém? E ainda lá no verso 17 diz assim, ó, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, oh glória, porque habita conosco e estará em vós. Amém? Que Deus em Cristo Jesus esteja abençoando sua vida, sua família, seu trabalho e o seu ministério. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar o 4º trimestre com a revista cujo tema é A Justiça Divina. E na primeira lição nós já estaremos estudando Ezequiel, o atalaia de Deus. Querendo Jesus Cristo, estaremos juntos novamente. Amém?